Axé, voltamos aqui na nossa segunda parte dessa semana, falando sobre orixá de frente, ancestre e juntó. E a gente comentou um pouquinho que não é só jogar o búzios ou perguntar para a entidade quem é o meu orixá de frente, ancestre, juntó. É importante estudar, conhecer os orixás, criar uma identificação com os orixás. E nós somos filhos de todos os orixás. No entanto, há um orixá que tem uma regência na qual ele está à frente de mim. Há um outro orixá que tem uma regência na qual ele vibra atrás, na parte de trás do chakra. Então é um de frente e um juntó. De frente vibra na frente, o juntó vibra atrás. Temos também o ancestral. Na verdade, nós temos dois orixás ancestrais. Um orixá ancestral dominante e um orixá ancestral recessivo. Isso gera uma quadratura, pai, mãe ancestral, pai, mãe de cabeça. Então aí a gente já começa a complicar um pouquinho mais, geralmente quando fala de orixá ancestral, geralmente quando estamos falando de orixá dominante, é aquele que vibra no centro do chakra da coroa, no coronário. Esse orixá que nos deu a nossa natureza. E o recessivo vibra no chakra básico, lá embaixo. Orixá dominante e recessivo, eles formam um casal de orixás. Você se lembra daquela nossa aula anterior? Nós falamos sobre androgenesia. E androgenesia é a origem do ser. Lá no útero divino havia uma centelha. E essa centelha foi atraída para o exterior do Criador, para começar a sua jornada por um pai e por uma mãe orixá. E esse casal foi quem fatorou a centelha, que trouxe para começar a sua jornada no mundo exterior. Nossa saída de Deus, rumo a uma evolução, para depois voltar a Deus. Então esse casal, o seu pai e sua mãe ancestral, que nunca vai mudar, é o casal de orixás que lhe concedeu o primeiro momento de existência, fora do interior, de Deus. Muito antes de se tornar um ser humano, de entrar no círculo reencarnacionista. Então lá na origem, quando você era só uma centelhinha, um zigotinho, o pai e a mãe lhe fecundou, lhe fatorou, desenvolvendo como uma célula master, como um zigoto, foi crescendo. E lá começou a se formar os seus chakras, os seus vórtices de energia no seu corpo. E esse pai e essa mãe vai manter um vínculo com você até o seu retorno ao Criador. Esse vínculo se dá por ligação de quem vem do alto, no chakra da coroa, e por embaixo, pelo chakra básico. É justamente essa ligação que estabelece o eixo de energia e equilíbrio que a gente tem, que permeia todos os chakras. E esse eixo que existe desde o início do tempo para cá. Para cada um de nós, é um eixo de energia original, primordial. Esse é o eixo da nossa natureza. Nossos orixás ancestrais são aqueles que dão a nossa natureza. Uma natureza mais íntima. É o orixá ancestral que diz quem você é na sua essência primeira e mais íntima. Quanto ao orixá de frente, orixá de juntó, são aqueles orixás que regem esta encarnação. Então, em cada encarnação que você passar, você vai ter um casal de orixás diferente regendo naquela encarnação, no aspecto de frente ou juntó, ou adjunto. O orixá de frente nos conduz de forma racional, o orixá de junto nos conduz de forma emocional. Se você observar os chakras, nós teremos então o orixá ancestral dominante vibrando aqui em cima da coroa, o orixá ancestral recessivo nós temos lá embaixo no básico, o orixá de frente vibrando aqui na parte da testa e o orixá adjunto atrás do frontal. Isso forma um triângulo, uma cruz de força, e a gente chama isso de cruz de força do médium ou triângulo de força do médium. O orixá ancestral dominante e recessivo formam um casal, porque é necessário um casal para lhe fatorar. É necessário um casal para lhe conceber. Qual casal, Pedro? Qualquer pai e qualquer mãe pode ser o casal ancestral. Então pode ser o Oxalá com Oxum, pode ser o Xumaré com Obá, pode ser o Baluaí com Emanjá, pode ser Xangô com Nanã. Qualquer casal pode ser o seu ancestre. Não precisa ser o par vibratório ideal, como Oxalá e Logunã, Oxum e Oxumaré, Oxóssi e Obá, Xangô e Gunitá e assim por diante. Não precisa ser um par original. Qualquer casal pode ser o casal de orixá ancestral,
que lhe rege. O orixá de frente e de juntó também forma um casal. Qualquer orixá pode estar de frente e qualquer orixá pode estar no de junto. Uma única questão é, deve formar um casal. Homem pode ter orixá de frente feminino também. Então, o adjunto vai ser masculino. Mulher pode ter orixá de frente masculino, logo o adjunto vai ser feminino. Mas é comum você frequentar um terreiro e alguém falar para você, e já estou dizendo isso porque é uma dúvida que surge em todos os cursos. Dizer, mas eu sou filho de Ogum com Xangô, porque na leitura de orixá, quando nos diz que você é filho de tal orixá, geralmente está falando do orixá de frente, porque é o orixá que mais aparece no seu perfil psicológico e emocional. No seu arquétipo físico, tudo isso tem a ver com o seu orixá de frente. Então, quando alguém lhe fala, o seu pai de cabeça é tal, estamos falando de orixá de frente, porque o orixá ancestre é muito difícil de fazer leitura, porque é uma qualidade muito íntima, quase que imperceptível. Então, a leitura de orixá costuma ser o de frente e o adjunto, mas às vezes surge uma leitura de 2 orixás masculinos. Então, pode ser que numa leitura dá Ogum e Xangô, não pode ser de frente e de juntó. O que pode ser uma leitura dessa? Você filho de Ogum e Xangô, pode ser que você tenha Ogum de frente e que seu Ogum pessoal está na vibração de Xangô. Então isso acontece demais para identificar esse filho de Ogum, que é um filho de Ogum vibrando no campo de atuação de Xangô, um entrecruzamento. Uma leitura Ogum e Xangô, ou uma leitura Iemanjá e Oxum, uma filha de Iemanjá que está vibrando no campo de Oxum. Geralmente, o mais comum, quando da leitura dá 2 orixás do mesmo sexo, geralmente essa leitura é o de frente e o campo de atuação que esse orixá de frente está trabalhando na sua vida. E o tal do professor do ministrante que está lá dizendo, falou que todo mundo tem um casal de orixá, mas você é filho de 2 orixás masculinos ou 2 orixás femininos, então nós temos um problema na Umbanda, que é um problema de linguagem. Cada um fala uma língua, quando a pergunta é qual o seu orixá. Faz uma leitura diferente. Às vezes ainda diz, não meu filho, no candomblé o seu orixá é tal. Na Umbanda, o seu orixá é outro. Então quem é filho de Ogum na Umbanda, não é filho de Ogum no candomblé. Mas quem é filho de Oxalá, quem é filho de Ogum, é filho de Ogum e de Oxalá de qualquer lugar. E se diz também, todos somos filhos de Oxalá. Pois é, mas há aqueles que nascem com Oxalá de frente, porque na verdade todos somos filhos de todos os orixás. E se eu tenho um casal que forma orixá de frente e orixá de junto, porque o orixá de frente está vibrando, olha só, eu estou sendo repetitivo porque é muito importante, porque existe uma dificuldade em entender essa questão. Então, se o orixá de frente ele está vibrando na frente do chakra frontal e o juntó está vibrando atrás do chakra frontal, também temos outro orixá vibrando na frente do chakra cardíaco e um outro atrás do chakra cardíaco. Temos um orixá vibrando na frente do chakra esplênico e outro atrás do chakra esplênico, na frente do umbilical e atrás do umbilical. No básico, a gente tem o ancestre recessivo, como já falamos, mas isso vai gerar uma configuração. E olha aí, como no mapa astral, nós temos uma configuração de orixás, na qual é possível identificar o orixá ancestre na coroa, no chakra frontal, o orixá de frente e o adjunto no frontal, e o orixá de frente e adjunto do laríngeo, do cardíaco, do esplênico, do umbilical e do chakra básico, mas dá 12, não é? Podemos repetir. Então eu posso ter Xangô de frente aqui no frontal e posso ter Xangô adjunto no cardíaco, mas é uma leitura que não se faz. É quase impossível fazer uma leitura dessa. É difícil chegar numa leitura de um orixá para algumas pessoas de 2 orixás, de 3, uma quadratura. Geralmente, a quadratura é uma leitura 4 orixás, que pode ser o ancestro dominante e recessivo, junto com o de frente e o adjunto. A gente chama de quadratura porque são 4 orixás. Mas quando alguém faz a leitura de 4 orixás, será que essa pessoa sabe dizer o que é isso? Sabe lhe informar o que isso quer dizer? Então você também tem que fazer essa leitura. Você saber identificar qual é o seu orixá, quem é seu pai de cabeça, quem é sua mãe de cabeça, o que é orixá de frente, o que é orixá adjunto ou juntó e ancestre. E por isso que nós estamos aqui, para aprender tudo isso e te livrar dessa bagunça toda. Até a próxima parte a gente vai entrar mais a fundo nessa questão. Vamos lá.